Olá, pessoal! Tudo bem? Esta aula vai ser de linguagens, códigos e suas tecnologias. E vamos trabalhar a habilidade de recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e informação para resolver problemas sociais. Vamos também reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos sistemas de comunicação e informação. Boa aula! Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Valadares, sou professor de linguagens. Vamos avaliar hoje mais uma habilidade da prova do Enem, as habilidades no caso de número 2 e de número 4. A habilidade número 2, a cobrança ao candidato sobre recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e informação para resolver problemas sociais. A habilidade 4, reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos sistemas de comunicação e informação. Em linhas gerais, pessoal, a aula de hoje vai tratar sobretudo do quesito intencionalidade na linguagem, a maneira como nós passamos a nossa comunicação. Por muitas vezes, por meio de uma intencionalidade que pode ser implícita ou explícita, o emissor da comunicação, ele tem algo a ser passado. Por isso, vamos estudar com bastante atenção a aula de hoje, prestar muito atenção aos detalhes colocados na aula de hoje, pois estão muito presentes nas nossas provas de interpretação. O Enem vai cobrar, sobretudo, essas habilidades hoje aqui apontadas. Vamos lá? Para começar, vamos definir a linguagem, sendo a base do processo de interação entre os seres humanos. No caso, interação, no sentido de troca, diálogo, contato, comunicação. Então, a linguagem é a base desse processo comunicativo. É aquilo que permite a nossa comunicação. Vamos combinar que sem a comunicação, o ser humano não existe. Ou seja, a linguagem a caracterizando como algo imprescindível, fundamental para o ser humano. Tudo bem? Tudo que é aquilo que possibilita a nossa comunicação, vamos chamar de linguagem. Podendo ela ser uma linguagem verbal, podendo ela ser uma linguagem não verbal. Tá claro? Em linhas gerais, pode ser utilizado pelo enunciador de uma forma correta ou desvirtuada. Claro que aí, dependendo do grau, do nível, do emissor que você está comentando, claro que por muitas vezes ele pode utilizar essa linguagem com uma intencionalidade positiva ou uma intencionalidade negativa. Vamos colocar exemplos como a linguagem dos jornais, dos meios de comunicação, quando eu estou tentando amenizar uma notícia, quando eu estou querendo enfatizar uma notícia. Assunto esse muito importante que pode ser contribuído, somatizado pelo nosso estudo dos operadores argumentativos. Quando estudamos os operadores da argumentação, que são elementos linguísticos que vão contribuir para a construção dessa linguagem positiva ou negativa. Tudo bem? É preciso estar atento à intencionalidade de seus operadores dentro de um sistema de comunicação. Percebeu? Os elementos linguísticos que vão indicar o posicionamento que o emissor, no caso, está transmitindo. Informar, seduzir, convencer, criticar, iludir, manipular o receptor são algumas das intenções mais comuns. Percebemos muito isso na linguagem das propagandas, das notícias, dos textos opinativos, das charges, das mensagens publicitárias de uma forma em geral. Então vamos ter muito cuidado, prestar atenção que elementos são esses, pois as questões gostam muito de cobrar esse assunto. Vamos a um exemplo de intencionalidade explícita num trecho de uma crônica do autor Carlos Heitor Coni. Diz assim a crônica dele: "Não é por aí que nasce a minha estranheza. O diferencial entre o sabonete / dentifrício e o candidato presidencial é que sabonetes, dentifrícios, são o que são, com tais e tais qualidades, desde o perfume, a eficácia e o preço. Já os candidatos presidenciais, produzidos pelos marqueteiros, são obrigados a mudar de perfume, a exagerar a eficácia e a aumentar o preço que será oferecido ao consumidor." Mais uma característica, a escolha da primeira pessoa marcando posição. Esse elemento aqui é bastante importante, pessoal. Vejamos lá no início do texto, quando o autor dizia assim: "Não é por aí que nasce a minha estranheza." Percebe aqui a maneira de eu identificar a minha posição? O diferencial entre o sabonete dentifrício e o candidato presidencial é que o sabonete dentifrício são que são com tais qualidades de perfume, eficácia e o preço.
Já os candidatos presidenciais, produzidos pelos marqueteiros, são obrigados a mudar de perfume, a exagerar a eficácia e aumentar o preço que será oferecido ao consumidor. Bastou uma primeira vez o meu posicionamento para indicar a minha intencionalidade explícita, a minha estranheza. Tudo bem? A intenção argumentativa, fazer o leitor concordar. Se você perceber, a intenção dele parece que eu já encaminho o texto para a opinião que eu pretendo defender. Desde o primeiro momento, não é por aí que nasce minha estranheza. Aí ele mostra a diferença entre os sabonetes, no caso, e os candidatos presidenciais. Tudo bem? Prestando bastante atenção a esses casos de intencionalidades explícitas. Um outro exemplo é da intencionalidade contrária, que está implícita, não está tão escancarada, em manchetes de jornais hipotéticas. Vejamos, quando eu digo Brasil vence a Argentina, é uma manchete de jornal. Brasil venceu a Argentina. Argentina perde para o Brasil. Manchete mais neutra. Olha a terceira. Brasil vence, mais uma vez, a Argentina. Consegue perceber por meio da expressão mais uma vez? Como dá para se indicar um certo caráter na minha intencionalidade de dizer que já virou meio que natural o Brasil vencer a Argentina. Mais uma vez o Brasil venceu. Como se fosse típico, como se fosse algo já natural, comum, o Brasil vencer a seleção argentina, no caso. Olha a minha quarta. A Argentina, surpreendentemente, perde para o Brasil. Vamos combinar que aqui seria uma manchete tipicamente de um jornal argentino, no caso, né? A surpresa foi a Argentina perder para o Brasil, como se, obviamente, a Argentina sempre vencesse, no caso, a seleção brasileira. Aqui, preste bastante atenção, ó. A marcação ali do vocábulo surpreendentemente, o advérbio que denota, que indica essa ideia da surpresa. Tudo bem? Como a gente pode perceber, nosso exemplo de intencionalidade implícita. Se você reparar bem, existem certos vocábulos que vão indicar esse posicionamento do emissor da mensagem. Pessoal, nem sempre essa intenção desses sistemas, a intenção é negativa. Às vezes elas traduzem crenças e valores que são particulares. No caso de uma imprensa que já carrega por trás dela uma certa indicação de opinião. Tudo bem? Um texto de caráter religioso, um texto de caráter artístico. Eles auxiliam a formar uma visão mais ampla de mundo também. No caso, cabe a você perceber que a intencionalidade daquele texto, se foi explícita no caso, ele tinha uma intencionalidade. O texto faz parte de um partido político que seja declarado daquela posição. E aí você deveria confrontar essa visão desse partido político, por exemplo, com a de um outro. Na verdade, é isso que vai oferecer, vai sugerir para o leitor essa formação de uma visão mais ampla de mundo. Percebeu? Algumas variações, então, desses sistemas na nossa linguagem. Algumas delas atendem simplesmente ao caráter da informação. É preciso, para isso, ter certa percepção. A percepção, por exemplo, nos operadores argumentativos, nesses elementos linguísticos que vão indicar a intencionalidade explícita ou implícita. Uma outra variação do tipo da linguagem é no caráter artístico. O uso das figuras de linguagem, os recursos conotativos, a repetição de certos elementos, a colocação de uma linguagem mais forte, mais leve, mais pesada, atendendo ao caráter da reflexão. Tudo bem? E por fim também o caráter do entretenimento, da diversão. Por muitas vezes a linguagem ela é utilizada de propósito naquele elemento, tendo em vista a forçação, de propósito, aquele caráter da diversão, do entretenimento. A linguagem infantil, a linguagem publicitária voltada para um certo público, dependendo do público-alvo, minha linguagem será adequada àquele padrão. Então, pessoal, além dessas variações, é muito importante que você perceba na análise dos próximos textos que você tiver que estudar, sobretudo na existência desses elementos linguísticos, os operadores argumentativos, os marcadores de pressuposição, como também chamamos. Veja só a frase analisada. João deixou de beber. Nessa simples frase, meu sujeito João deixou de beber. Como você pode perceber, existe uma intencionalidade na minha frase. Conseguiu perceber ou não? Se deixou de beber, o que está pressuposto nessa informação, hein? Que antes João bebia. Se deixou de, ele passou por uma transformação, entende? Repare então nesses elementos linguísticos, que podem ser verbos,
podem ser advérbios, determinadas construções que vão indicar uma certa opinião implícita, em que às vezes o emissor não quis deixar aquilo tão escancarado, mas cabe a você, receptor da mensagem, saber decodificá-la. Ficou claro? Em outras aulas vamos estudar com mais profundidade os elementos que traduzem essa interpretação, essa intencionalidade explícita ou implícita na hora de se comunicar. Tudo bem, pessoal? É isso. Por hoje ficamos por aqui. Até a próxima aula. Tudo bem? Um grande abraço. Tchau, tchau. Esteja sempre atento à leitura dessas manchetes de jornais, à intencionalidade que por muitas vezes ela pode estar explícita ou implícita na leitura de textos, que nós chamamos na nossa aula de operadores argumentativos e marcadores de pressuposição. Esteja sempre atento às regras da gramática, ao estudo dos advérbios, dos adjetivos, advérbios opinativos, adjetivos opinativos. Por meio dele, você vai perceber que fica mais fácil de decodificar as intencionalidades dessas mensagens. Para desenvolver melhor essas habilidades, consulte a ficha de estudo número 2. Bom estudo e até a próxima aula!